aquilo que nós vemos influencia aquilo que nós somos. Então, se nós queremos mudar algum aspecto daquilo que somos, nós temos que mudar a forma como nós vemos o mundo. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho, sou especialista em comunicação organizacional há mais de 11 anos e o meu trabalho foca-se sobretudo na satisfação e na felicidade dos colaboradores. Nesta segunda temporada trago um formato de vídeo mais sofisticado, que espero que tu gostes, por isso fica já aqui o convite para subscreveres o canal no YouTube. Vou continuar a trazer-te histórias inspiradoras, também especialistas nas áreas, sobretudo da psicologia, da psiquiatria e tudo o que possa trazer aqui um teor mais científico à parte da inteligência emocional. E trago-te também os episódios a solo, em que estou aqui sentada a conversar contigo, a partilhar aquilo que eu aprendo em livros, em cursos ou também aquilo que faz parte da minha experiência. Eu tenho já há muitos anos praticado algumas competências de autoconhecimento. Eu escrevo no diário desde 1996, desde que aprendi a escrever, o que me permitiu desenvolver uma parte de introspeção muito interessante e aos 18 anos comecei por ler o meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal, que é As Regras da Vida, escrito por Richard Templer, quando eu estava a fazer Erasmus, e tudo isso me tem trazido aqui já há alguns anos e alguma bagagem de conhecimento que eu quero partilhar contigo e que espero que te seja útil, que te divirtas, que tragas belas questões, algo que te alegre o dia. Passemos agora então ao conteúdo do primeiro episódio desta nova fase. Como sabes, todos os episódios trazem-te uma bela questão. A deste é: quais é que são os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes? Esta é uma bela questão com base num livro, o livro de Stephen Covey, que se chama Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, e eu trago-o aqui porque li-o recentemente, durante a minha licença, e é um clássico que eu acho que tem que estar na prateleira de quem gosta do tema de desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. Há aqui uma ligação muito forte com a inteligência emocional, embora ele não seja um livro sobre inteligência emocional, porque todas as nossas decisões e os nossos comportamentos estão ligados aqui às emoções. E quanto mais nós conseguirmos compreender sobre o nosso comportamento e as nossas decisões, melhor nós também temos a capacidade de gerir, de reconhecer as nossas emoções e de as aproveitar da melhor forma na nossa vida. E eu trago-te este livro porque, para além de ser um clássico, ele traz-nos aqui um paradigma diferente na forma como nós podemos criar uma base, um fundamento para a nossa mentalidade. E, no fundo, o que ele nos propõe são hábitos ou princípios que são eternos, que são intemporais, não são mutáveis conforme o tempo passa. Tanto é que o autor nasceu em 1932, ele é americano, o livro foi lançado em 1989, 89, e já passaram mais de 30 anos e continua completamente atual. E a questão é o que é que faz com que este conteúdo seja tão atual. E para mim, o que o torna tão especial é os princípios e todo o contexto que ele dá antes de iniciar até nos 7 hábitos. E é isso que eu quero trazer aqui neste episódio. Eu quero trazer aqui um resumo das principais ideias que mais me cativaram naquilo que é a nossa mentalidade e como é a forma como nós percepcionamos o mundo, como é que nós ressignificamos isso. E então depois falar brevemente sobre esses 7 hábitos ou princípios. Eu acho que o autor tem uma capacidade de ler o mundo, de perceber a mente humana muito inspiradora e muito factual. Eu revejo-me naquilo que o autor nos fala e acredito que há aqui algumas ideias que te vão, pelo menos, fazer repensar aquilo que é a tua organização mental. E ele propõe aqui que são lições poderosas para uma transformação pessoal e eu acredito que tem, de facto, lições muito poderosas. E está cheio de belas questões. Vamos a isso, então,
Repetindo aqui a nossa bela questão, quais é que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, segundo o Stephen Covey? Para quem está no YouTube, até tenho aqui o livro na mão. Esta é a capa, pelo menos esta foi a edição que eu comprei. E já vem na 30ª edição. Vejam só o quão isto tem sido vendido mesmo em Portugal. Este livro está dividido em 4 partes. A primeira parte fala-nos de paradigmas e princípios. E esses paradigmas e princípios são basilares antes de qualquer entendimento sobre os hábitos. E os próprios hábitos, os hábitos estão interligados entre si, por isso ele divide-os em 3 partes. Divide-os na primeira parte, que é a parte da vitória pessoal. São hábitos que são relativos ao nosso comportamento apenas. A segunda parte é a vitória pública, são hábitos que têm a ver com a nossa interdependência, e já lá vamos, que este é um conceito muito interessante que ele traz aqui no livro. E a última parte é a parte da renovação. Uma das ideias mais importantes que o autor nos traz são os paradigmas. Ele acredita que os paradigmas influenciam a nossa percepção do mundo. E ele conta-nos uma história muito interessante que claramente nos faz perceber como é que nós agimos em conformidade com os nossos paradigmas. Estava ele no metro de Nova Iorque e até estava um ambiente pacato. As pessoas estavam a ler, entretidas, isto já foi há uns anos, 1989 foi quando o livro foi lançado, portanto não havia os telemóveis, logo as pessoas não estavam todas agarradas aos seus telemóveis, mas na altura havia muito a cultura de ler o jornal e estava um ambiente silencioso. De repente entra um pai com os seus filhos, crianças, e as crianças começam a comportar-se muito mal. Começam aos berros, começam a mexer nos jornais das pessoas, a correr de um lado para o outro, e claramente começa-se a sentir ali uma tensão entre as pessoas. E o Stephen Covey estava a olhar à volta, a perceber se alguém ia reprimir o homem, o pai dessas crianças, que não estava a fazer nada para que elas se comportassem melhor e não incomodassem tanta gente. E, entretanto, passados uns minutos, quando aquilo começa a ferver por dentro, ele dirige-se ao homem e diz: olha, desculpe, ainda não sei perceber que as suas crianças estão a incomodar aqui esta gente toda, não pode fazer alguma coisa para as sossegar, para as tornar mais bem comportadas, por favor? Ao que o homem, muito desnorteado, diz: ai, desculpe, tem razão, tem toda a razão. Acabamos de vir do hospital, a mãe deles faleceu e eu realmente não sei muito bem como processar a informação e acredito que eles também não. E de um momento para o outro, aquilo que era uma percepção de um pai com filhos desobedientes e malcriados passou para um momento de pura compaixão de um pai que estava em profunda dor e que precisava de ajuda. E aí o Stephen Covey começou uma conversa e posso ajudar. E de repente isto mudou o seu paradigma. É uma história bonita para nos fazer pensar como às vezes nós julgamos as outras pessoas e se nós soubéssemos um pouco mais sobre o contexto do comportamento delas, possivelmente nós lidaríamos com a situação de uma forma completamente diferente. Isto até pode acontecer no trânsito, que eu acho que é uma história tão batida que já me chateia dar esse exemplo. Mas quem diz no trânsito, diz às vezes em filas para serviços públicos, em que há pessoas que nos irritam ou porque passam à frente, e realmente é preciso que haja um grande contexto para que isso não seja um fator irritável, mas há situações, por exemplo, em restaurantes, em que há pessoas que estão ali que destabilizam o resto. De qualquer das formas, se nós soubermos o paradigma, se nós tivermos esta observação de cima e virmos as coisas como um todo, a nossa percepção muda, ou pelo menos pode mudar, conforme a informação que nós recebemos. E o nosso autor, Stephen Covey, ele, no início do livro, reforça muito esta ideia. Nós temos que também ser capazes de perceber por que paradigmas é que nós vivemos, quais é que nós fomos criados. Há muitos fatores que influenciam os nossos paradigmas. Pode ser desde a nossa educação, os nossos pais, os nossos familiares, o nosso círculo de amigos, toda a informação que nós consumimos, a escola, a universidade. Então, todos estes atores sociais vão influenciando a nossa forma de ver o mundo. E nós temos que ter esta capacidade de perceber quando é que são os nossos paradigmas a ter uma influência sobre aquilo que nós vivemos no mundo. E porquê este ênfase nos paradigmas? Ele diz que aquilo que nós vemos determina aquilo que nós somos. Então, se nós queremos mudar o que nós somos, nós queremos ajustar algum dos nossos
comportamentos, os nossos hábitos que acabam por formar aquilo que nós somos, nós temos que mudar aquilo que nós vemos. Vou repetir, aquilo que nós vemos influencia aquilo que nós somos. Então, se nós queremos mudar algum aspecto daquilo que somos, nós temos que mudar a forma como nós vemos o mundo. Há outra história muito gira que o autor nos traz, que é para nós nos apercebermos de como a informação que nós temos, quando não é mais completa, pode até tornar as nossas decisões bastante embaraçosas. Isto foi publicado numa revista e é um contexto de guerra, estavam 2 navios, entretanto o capitão detecta uma luz e percebe que estão em rota de colisão. Então ordena através do rádio, daqui fala o capitão, mudem a rota em 20 graus, estamos em rota de colisão. E do lado de lá responde-lhe, daqui fala o marinheiro de 2ª classe, alterem a rota em 20 graus. E o capitão, não é, do seu orgulho, quer dizer, eu sou o capitão do navio e está aqui este marinheiro de 2ª classe a dizer a nós que alteramos a rota de 20 graus. Então, repete, daqui fala o capitão, alterem a rota em 20 graus, estamos em rota de colisão. E volta a receber a mesma resposta. E à terceira vez, já profundamente irritado, volta a ordenar. Daqui fala o capitão, alterem imediatamente a rota em 20 graus, estamos em contexto de guerra. De lado, o marinheiro de 2ª classe responde, isto é um farol terrestre, alterem a vossa rota em 20 graus. E fim de história, não é? Quem é que tinha afinal que alterar a rota? Era o navio do capitão. Então, o autor traz-nos aqui estas histórias que eu acho que são bastante hilariantes para nós percebermos que às vezes nós tomamos decisões e interagimos com as outras pessoas e falta-nos a informação completa. E sem essa informação completa, nós podemos dar por nós a ter até reações emotivas completamente desnecessárias. Então, ele diz-nos, para alterarmos o nosso comportamento, temos que alterar os nossos paradigmas. Então fica a questão, ok, tudo bem, vamos alterar aqui os nossos paradigmas, mas como? Como é que se alteram os paradigmas? E eu acho que aqui é que está também uma boa parte da riqueza e do sumo do livro. Ele fala-nos em 2 conceitos, que é a ética do carácter e a ética da personalidade. A ética do carácter, ela é intemporal e ela foi trazida pelos filósofos de há milhares de anos e assenta em valores que eles não mudam. São valores que, independentemente da nossa cultura, do lugar onde nós estamos, do ano em que nós estamos, há valores que são como verdades universais. Estamos a falar, por exemplo, de humildade, honestidade, respeito, temperança, coragem. Então, quando nós falamos da ética de carácter, nós falamos de nós basearmos as nossas ações e, no fundo, termos estes valores como faróis para nos orientar nas nossas decisões. Entretanto, mais recentemente, muito ligado aqui ao mundo do desenvolvimento pessoal, surge uma nova abordagem, que é a ética da personalidade. E esta ética da personalidade está muito mais focada nas técnicas, nos métodos de como ser bem-sucedido, ser feliz, conseguir atingir uma progressão na carreira. Então está muito mais focada nas táticas. Estamos a falar, por exemplo, em estratégias de influência. Estamos a falar de sucesso a curto prazo. O autor tem uma visão crítica em relação à ética da personalidade, embora ele ache que é importante, sim, é importante nós sabermos como fazermos as coisas, como implementarmos, por exemplo, as nossas ações de forma a que elas estejam de acordo com os nossos valores. É preciso saber o como, a técnica, a tática é importante. Mas o que nos deve motivar não deve ser esse como, nem deve ser essas táticas. Ele fala até de uma comparação com o estudante, que apenas estudantes dos testes. É um bocado como para a prova social, ou seja, essas técnicas de influência são para show-off, para mostrar. E não estão relacionadas com a verdadeira essência do nosso ser, com aquilo que de facto nós queremos ser. Há uma frase que ele cita de um autor que se chama Emerson, que me ficou e que eu partilho contigo e que resume muito esta importância de nós olharmos para aquilo que nós somos, em função daquilo que é a essência dos valores e não tanto em função daquilo que são as ferramentas e estas táticas que nós queremos agora aprender em podcasts e livros
para parecermos ser o que nós não somos, que diz, eu vou ler: o que tu és grita-me aos ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que tu dizes. Então, aqui estamos a falar da essência versus a aparência. Posto isto, nós, quando lemos livros de desenvolvimento pessoal, ouvimos podcasts como a Bela Questão sobre inteligência emocional, o autor desafia-nos a que nós o façamos com base nos nossos motivos mais profundos e não com base nessas táticas sociais que focam o sucesso a curto prazo. Recapitulando, primeiro o autor fala-nos aqui dos paradigmas para nos alertar da importância que eles têm na forma como nós percepcionamos o mundo. Acho que aqui estamos completamente de acordo. Depois, fala-nos aqui do como é que nós então podemos estar mais atentos aqui à questão dos paradigmas e traz-nos aqui a diferença entre a ética de carácter e a ética da personalidade, que no fundo é o nosso contexto e aquilo que nos motiva a querermos alterar quem somos, alterar ou melhorar ou atingir uma determinada transformação pessoal. E então, agora, como é que nós vamos conseguir? Já sabemos qual é que é essa nossa motivação, já temos aqui esta reflexão. Será que o que nós queremos é parecer ter sucesso ou queremos de facto ter sucesso na vida e o sucesso é diferente de pessoa para pessoa? E então depois ele traz-nos as tais ferramentas ou aqui este mapa que ele nos apresenta que são os tais hábitos. O autor associa muito a ideia de hábitos como princípios e não como práticas ou como táticas. Ele quer distanciar-se desta questão das táticas, porque as táticas podem funcionar para uma circunstância e não funcionar para outra. E os princípios são universais e funcionam sempre. Por exemplo, a educação de um segundo filho nunca é igual à educação do primeiro filho. E mesmo que seja igual, não é igual. Porque no segundo filho a família já não é a mesma. Enquanto no primeiro filho a família era os dois pais e o bebê, no segundo filho a família é os dois pais, o irmão ou a irmã e o bebê. Então, como as práticas podem não resultar conforme a alteração das circunstâncias, ele sugere que nós pensemos antes em princípios. E os princípios para ele são verdades profundas que podem ser aplicadas a organizações, a relacionamentos, a indivíduos. No fundo, são aplicadas a tudo. Vamos pensar em alguns princípios, como o princípio da imparcialidade. Este princípio está na base do valor da justiça. Uma pessoa que está num tribunal tem que ser imparcial. Um juiz tem que ser imparcial e tem que se basear apenas em factos antes de tomar a decisão. Outro princípio, integridade e fidelidade. Isto está na base da confiança das relações, que podem ser relações entre indivíduos, até de indivíduos com organizações, consumidor com um determinado produto. E este princípio da fidelidade, da integridade, é universal. Está sempre correto se nós agirmos de acordo com esse princípio, seja em Portugal, seja noutro continente qualquer, não está dependente da cultura. São verdades universais. Outro princípio, dignidade humana, daí a Carta dos Direitos Universais do Homem, por exemplo. Outro, o princípio de servir, de contribuirmos. O princípio da qualidade, da excelência. Então, para ele, o mais importante é associarmos aqui a hábitos, a princípios e a nós compreendermos que esses princípios são intemporais e nós, mais do que pensarmos em práticas, por exemplo, um dos hábitos é ser proativo, mais de pensarmos nas práticas de ser proativo, porquê que ser proativo é importante? O que é que está por detrás? Qual é que é o princípio da proatividade? E com base nesse princípio, aí sim nós vamos ter a capacidade de tomar as decisões alinhadas com esse princípio. Agora, vamos começar aqui a entrar na parte dos hábitos. Quais é que são estes 7 hábitos de pessoas altamente eficazes? E antes de entrarmos, é importante perceber na ideia do autor como é que se compõe um hábito, qual é a composição de um hábito, qual é a estrutura para ele, o que é que forma um hábito. Para ele há 3 componentes que formam um hábito. É o conhecimento, as capacidades e o desejo. O conhecimento tem a ver com o quê e o porquê que nós queremos mudar, alterar. A capacidade tem a ver com sabermos como e o desejo tem a ver com termos vontade de. Exemplos de novos hábitos. Querer ler mais. Então,
Nós temos primeiro que saber e reconhecer que nós queremos criar um novo hábito de querer ler mais. E porquê? Porque acreditamos que isso vai nos dar perspectivas a longo prazo. Depois é preciso ter a parte das capacidades. Se nós estamos aqui a falar de algum tipo de transformação, nós temos que criar essas competências, portanto, precisamos de saber como fazê-lo. Mas de nada nos serve nós sabermos o que é que temos que fazer para ler mais. Pressupõe que tens que ir à biblioteca. Já quase ninguém vai, acho eu, por acaso sem curiosidade. Ou que tens que descarregar ou comprar um Kindle da Amazon. Ou que tens que arranjar uma prateleira no quarto para que caibam mais livros, o que for. Então tu já sabes o que é que tu tens que fazer. E também já sabes o que é que queres fazer, que é ler mais. Mas tens que querer, porque se não quiseres, isto nunca vai estar no teu radar de ação. Então os hábitos são aqui compostos por estas 3 componentes: conhecimento, capacidades e desejos. E antes de criarmos um hábito, é bom nós conseguirmos analisar. Sabemos o que é que nós queremos mudar? Sabemos como é que nós devemos mudar? Queremos mudar? As três componentes, elas vivem entre si, são interdependentes. E por falar em interdependência, para fechar aqui esta primeira parte da introdução, o autor traz-nos o conceito também da interdependência. No fundo, é como se fosse aqui uma escada em que nós começamos a vida no conceito da dependência. Nós, quando somos bebés, estamos completamente dependentes de outros seres para conseguirmos sobreviver e viver. À medida que vamos crescendo, nos vamos tornando adolescentes e depois adultos, quando chegamos à fase de adultos, já estamos independentes. Financeiramente, independentes, esperemos nós, emocionalmente, independentes. No entanto, o autor considera que o objetivo de alcançar a independência fica aquém daquilo que pode ser o nosso potencial. Para ele, o que importa é a interdependência. E é aí, quando nós sabemos que nós vivemos em sociedade e que quando nós nos relacionamos com os outros, aquilo que nós conseguimos, os resultados que nós conseguimos, são muito mais alargados quando nós não tentamos ser uma ilha, quando nós reconhecemos a importância que as outras pessoas têm nas nossas vidas e conseguimos viver em interdependência. Sim, somos independentes, mas nós contribuímos para os outros e temos o benefício da contribuição dos outros para nós. Este é mais um conceito que ele nos traz no início do livro. Antes de aqui tentarmos pensar qual é que é o hábito, como é que eu vou passar agora a ser super eficaz. Percebermos como é que nós percepcionamos o mundo. Percebermos quais é que são os princípios pelos quais nós nos regemos, o que é importante para nós, quais é que são os nossos valores intemporais, universais, que não mudam. Percebermos que para criarmos um hábito, nós precisamos de ter conhecimento sobre esse hábito, precisamos de saber o que é que vamos mudar e precisamos de ter as capacidades para mudar e precisamos ter o desejo. E finalmente, perceber que o objetivo, o último objetivo, no final de contas, leva-nos a esta ideia de que se queremos viver uma vida mais feliz e mais eficaz, nós temos que saber viver em interdependência. Agora tu dizes, Amália, grande introdução, há mais algum conceito que o autor nos apresenta aqui nos seus paradigmas para a transformação pessoal? Há mais um, que é a conta bancária das emoções. Este conceito é para nós estarmos atentos ao equilíbrio entre aquilo que são os nossos depósitos na conta emocional das outras pessoas e os nossos levantamentos, como se fosse dinheiro. Tu tens um parceiro ou uma parceira, tu depositas mais para ele ter uma conta emocional recheada ou será que tu fazes mais levantamentos para teres a tua? E eu acho este conceito também muito interessante porque de nada nos serve também criar hábitos se quando nós estamos aqui nesta relação de interdependência nós não estamos conscientes se nós estamos ou não a afetar a conta emocional das outras pessoas. E falta agora percebermos o que é que significa eficácia, porque quando nós falamos em hábitos de pessoas altamente eficazes, o que é que significa sermos eficazes? O autor criou um princípio que se chama P/CP, por isso se é PCP parece outra coisa. Então, P significa produção e CP significa capacidade produtiva.
E para entender este princípio, ele conta-nos uma fábula que todos conhecemos, que é a fábula da galinha dos ovos de ouro do Esopo, que reza mais ou menos assim: era um lavrador muito pobre que tinha umas galinhas e que um dia vai ao ninho de uma das suas galinhas preferidas e descobre que tem lá um ovo de ouro. Ele até achava que estava a brincar com ele, mas decide levar o ovo a um especialista para verificar se era verdadeiro e não é que fica espantado quando o especialista lhe diz que sim senhor, aquilo é um ovo maciço. No dia seguinte o fenómeno volta a acontecer, a galinha volta a pôr um ovo de ouro. E assim o lavrador de repente torna-se riquíssimo. Entretanto, os dias passam e ele começa a ficar impaciente porque a galinha só põe um ovo de ouro de cada vez. Então o que é que ele decide fazer? Matar a galinha dos ovos de ouro para conseguir retirar os ovos todos de uma vez. No entanto, quando abre a ave, descobre que lá dentro não há nenhum ovo de ouro. E assim acabou por matar o quê? A sua capacidade produtiva. Então, para percebermos este princípio, que é o P/CP, é o P da produção dos ovos de ouro e o CP, que é a capacidade produtiva. O autor usa este princípio para nós percebermos o que é que de facto é eficácia, porque é um equilíbrio entre aquilo que nós queremos produzir, mas a capacidade que nós temos para o produzir. E, portanto, esses hábitos que vão ajudar-nos a ter uma capacidade para produzirmos o que nós queremos produzir, têm que estar sempre de acordo com este princípio. Eu realmente identifico-me muito com esta forma de ele ver as coisas quando nós falamos de eficácia, porque se não houver um equilíbrio entre um e o outro, de nada valem os nossos esforços. Vamos pegar no exemplo do cansaço, que eu acho que é um exemplo muito pertinente nos tempos que correm. Imagina que tu queres aumentar a tua capacidade produtiva no trabalho, sejas dono de uma empresa ou trabalhando por conta de outrem. Queres ter mais resultados para conseguires ter destaque, ou no mercado com os clientes, ou na tua equipa com o teu chefe para obteres uma promoção. E para isso tu começas a descuidar no teu cansaço e começas a dormir menos horas, a estar mais horas no escritório ou a trabalhar mais horas em teletrabalho. O que é que está a acontecer? Tu estás a afetar a tua capacidade produtiva porque estás a aumentar o nível de cansaço que mais cedo ou mais tarde se vai virar contra ti. No fundo, tu estás a matar a galinha dos ovos de ouro, que é a capacidade produtiva. Sim, a curto prazo tens mais produção, porque consegues entregar mais resultados, mais relatórios, o que tu quiseres, encontrar mais clientes. Mas, a médio e longo prazo, tu estás a matar a tua capacidade produtiva. E esta fábula vai estar presente ao longo de todo o livro e este princípio do equilíbrio entre produção e capacidade produtiva é referido vezes sem conta pelo autor para nos chamar a atenção de que a eficácia tem a ver com este equilíbrio. Tu, para obteres melhores resultados, tu tens que também melhorar a tua capacidade produtiva, tornar-te mais eficaz na capacidade produtiva. E ao tornares mais eficaz na capacidade produtiva, então aí sim os teus resultados vão ser mais eficazes. Estes são os principais conceitos do autor na introdução ao livro e que eu gostei, porque se nós nos regermos por isto, se nós nos apercebermos mais dos nossos paradigmas e reagirmos menos, porque temos mais consciência da falta de informação que por vezes temos, sobretudo quando se trata de relacionamentos com os outros, se nós percebermos que no final de contas nós precisamos dos outros e nós precisamos de construir a nossa capacidade de interdependência e não a nossa capacidade de independência. Se nós nos focarmos mais na ética do caráter, naquilo que é a essência, nos princípios base, nos fundamentos, nas verdades absolutas, naquilo que é intemporal e não tanto nas práticas, nas táticas e no sucesso a curto prazo, que é o que está mais subjacente à área da ética da personalidade. Se nós soubermos o que é que constitui um hábito, que nós temos que saber as 3 componentes, o conhecimento, as capacidades e o desejo, e se nós percebermos que na vida todos temos uma conta emocional bancária e que é importante nós equilibrarmos os depósitos com os levantamentos, não podemos nem estar sempre a levantar dos outros, nem estar sempre a depositar, tem que haver um equilíbrio e por fim, se nós percebermos que para sermos eficazes não basta focar na produção, nós temos que focar na capacidade produtiva, esta é a mentalidade base para criarmos então os outros 7 hábitos. E agora sim, estamos preparadíssimos para
começar a pensar nos tais 7 hábitos que o autor compilou por observar nas pessoas que ele considera de sucesso e como é que nós os podemos adaptar na nossa vida, sabendo que têm por base toda esta introdução que te falei. Então, na primeira parte relativa à vitória privada, os primeiros 3 hábitos são relativos apenas a nós, ao nosso autoconhecimento e não dependem de outras pessoas nem de mais ninguém. E são 3 hábitos. É ser proativo, começar com o fim em mente. Este segundo hábito eu achei maravilhoso, a forma como ele nos estimula a pensar com o fim em mente. E, finalmente, começar pelo mais importante. Então, vendo aqui o ser proativo, é engraçado que eu gravei um episódio sobre proatividade. Foi dos primeiros episódios que gravei, que é o episódio sobre o conceito de Linchpin, de Seth Godin, que é o 11º episódio do podcast. A bela questão é como aumentar a proatividade e porquê, baseado muito neste tal conceito de Seth Godin. Quando nós falamos em ser proativo, nós partimos de uma ideia, de um lugar, que é: nós somos um produto do nosso conjunto de escolhas, decisões e valores e não das circunstâncias que nos acontecem na vida. Isto significa que nós temos a responsabilidade daquilo que nos acontece. E isto parece muito óbvio, mas quando nós pensamos naquilo que é o círculo da nossa preocupação e aquilo que é o círculo da influência, daquilo que nós realmente controlamos e podemos alterar, a maior parte de nós passa a vida naquilo que é o círculo de preocupação. Círculo de preocupação podem ser assuntos como guerras, crises governamentais, catástrofes naturais, problemas com os vizinhos, problemas que nós não podemos controlar. E são problemas que é muito fácil de nós nos deixarmos absorver por eles. No entanto, o autor foca muito na importância que nós devemos dar ao círculo de influência, tudo aquilo que nós podemos controlar, alterar, transformar, que não depende de terceiros, que depende de nós. E ele desafia-nos a estarmos atentos naquilo que são os nossos pensamentos, percebermos se nós passamos mais tempo a pensar no que nos preocupa ou mais tempo a pensar naquilo que nós podemos influenciar. Afinal de contas, o que é que nós podemos controlar de uma forma geral? Podemos controlar o nosso humor, o nosso trabalho, os nossos hábitos, que é aqui que entram os 7 hábitos, e o equilíbrio, por exemplo, entre a vida profissional e a vida pessoal. O que é que nós não podemos controlar? O tempo, questões como, por exemplo, a pandemia, guerras, isso está fora do nosso controle. O autor até traz um exemplo muito interessante numa organização de um líder, ou melhor, de um gestor, que tratava muito as pessoas como paus mandados. Ele dizia sempre às pessoas o que é que elas tinham que fazer. Tu fazes isto, fazes aquilo, tu fazes aquilo outro. Isto pode ser também chamado de microgestão. E isto era muito mal recebido pelas pessoas. Ninguém gosta de ser pau mandado, ninguém gosta de se sentir um pau mandado e de sentir que não tem espaço para trazer valor àquilo que é preciso ser feito na empresa. Então havia muito esta cultura de se falar mal desse chefe nas costas dele, mas ninguém falava à frente. Houve um colaborador que decidiu, para não ser um pau mandado, tomar uma estratégia e defendê-la. Enviou-lhe relatórios, enviou-lhe o ponto de vista e, a partir dali, nas reuniões, essa pessoa era consultada. A opinião daquela pessoa era consultada, o que para os outros foi um espanto. Mas, na verdade, o que esse colaborador fez foi ser proativo. Em vez de ficar a queixar porque aquele chefe trata todas as pessoas como um pau mandado, ele fez aquilo que estava dentro do controle dele, que é, enviou-lhe a informação, deu-lhe uma estratégia, defendeu um ponto de vista e depois aguardou pelo resultado que, como vemos, foi muito positivo para o lado dele. Esta questão do círculo de influência é essencial quando uma pessoa é proativa. É uma pessoa que percebe que nós temos a liberdade de tomar as nossas decisões. No entanto, não temos escolha em relação às consequências das nossas decisões. Então, por exemplo, eu posso tomar a liberdade de estar presente num determinado workshop, mas imaginando que tenho conflito de agenda e outro evento em simultâneo, supomos que o aniversário da minha irmã, eu vou ter que tomar uma decisão. Vou ao aniversário da minha irmã ou vou a um workshop
para o qual eu paguei. Eu vou poder tomar a decisão. Não está no poder dos outros tomar essa decisão. Está no meu círculo de influência. Agora, as consequências, elas já estão associadas a uma das decisões, não é? Eu não tenho poder de escolha nas consequências. E é com base nas consequências, na verdade, que nós muitas vezes tomamos as decisões. O autor chama-nos a sermos proativos em vez de sermos reativos. E, verdadeiramente falando, vê-se muito, é um estilo de reação, por exemplo, dentro das empresas. Reagir, que são chamados depois bombeiros, isto, mesmo na minha área de trabalho, acontece muitas vezes. Estamos sempre a reagir ao que está a acontecer, em vez de sermos proativos, em vez de conseguirmos planear e ter uma visão que antecipa os acontecimentos, não, estamos sempre a ser apanhados na onda dos acontecimentos e a ter que andar atrás de prejuízo, que não é o desejado. Curiosamente, ele refere a um livro que eu também já falei, pelo menos nas redes sociais de Bela Questão, e é um dos livros que mais me marcou até hoje, que é o livro Um Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. E ele refere o autor como um grande exemplo de proatividade. Viktor Frankl foi um dos judeus capturados num campo de concentração, infelizmente, pelos nazis, e ele era psiquiatra e neurologista. E ele, durante o campo de concentração, conseguiu um feito. Ele percebeu que o corpo dele estava ali preso e, de facto, ele pouca influência tinha sobre o que poderia fazer, porque os nazis colocaram-nos em situações absurdamente indignas. No entanto, ele era livre em relação àquilo que ele pensava. E enquanto ele estava no campo de concentração, ele visualizava-se um dia mais tarde a falar sobre essa experiência. Enquanto ele estava no campo de concentração, ele conseguia, por exemplo, pensar e refletir sobre pequenos momentos de humor que os prisioneiros tinham. E essa liberdade que ele conseguiu alcançar numa circunstância tão difícil, honestamente, será um desafio encontrar uma circunstância mais complicada com um campo de concentração, e ele provou que é possível alcançar essa liberdade humana. E há uma frase de Viktor Frankl que é amplamente falada, divulgada, e que, do meu ponto de vista, traduz muito daquilo que é inteligência emocional, que é: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Isto é inteligência emocional. A inteligência emocional traduz-se muito nesta capacidade de nós não reagirmos às emoções que, por sua vez, resultam de estímulos exteriores. Mas sim, de nós termos esta capacidade de conseguirmos ter este espaço e de nós tomarmos decisões com base não só nas emoções, mas também na razão. Isto é uma característica que nos distingue dos animais. Nós conseguimos parar, se tivermos inteligência emocional, antes de reagir. Mas um animal não, um animal reage. Sobretudo os selvagens. Os domésticos, às vezes eu penso que têm alguma inteligência emocional. À parte. Resumindo e concluindo, o autor desafia-nos a sermos proativos na nossa vida, a termos este espírito de que nós somos responsáveis pela nossa vida, nós podemos escolher focar-nos num círculo de influência em vez de nos focarmos num círculo de preocupações, nós temos um poder de decisão, no entanto, nós não temos poder sobre as consequências das nossas decisões, e sermos proativos em vez de sermos reativos. E em vez de nós pensarmos: se o meu marido fosse, se a minha esposa fosse, pensamos: o que é que eu posso fazer para mudar as minhas circunstâncias? O autor utiliza até uma metáfora muito gira, que é sermos o programador das nossas vidas. Nós é que corremos o código e nós podemos programar a nossa vida com base nessas decisões que nós vamos fazer, tendo em conta que somos pessoas proativas e não reativas. No segundo hábito, o autor diz-nos para nós começarmos sempre com um fim em mente. E quando nós pensamos num fim em mente, nós podemos estar a pensar, por exemplo, eu criei este podcast com um fim em mente, que é conseguir alcançar os portugueses e levar a inteligência emocional de forma leve e divertida a cada vez mais pessoas e partilhar aquilo que sei. Este pode ser o meu fim. Mas não é isso que ele se refere. Ele, quando se refere ao fim, ele refere-se mesmo ao fim. Então, ele desafia-nos e eu vou-te desafiar também
a fazermos aqui um exercício de visualização, que já ouviste falar, eu também tenho um episódio dedicado a isso logo nos primeiros 10. Então, fecha os olhos e agora vamos percorrer aqui esta história, este enredo que ele nos traz, para nós pensarmos qual é que é o nosso fim. Então, imagina que tu estás a sair de casa e que de repente vês muitas pessoas de preto à tua volta. Entretanto, vais até uma capela mortuária, caminhas, todas as pessoas que estão lá estão com um sentimento pesado de perda, e quando tu te diriges à urna e vês a pessoa que lá está, essa pessoa és tu. Em Portugal nós não temos esta tradição, portanto vamos supor que estamos num funeral americano, ou então vamos trazer esta tradição dos funerais americanos para Portugal. Existem oradores que vão, naquele funeral, falar sobre o quão importante tu foste na vida dessas pessoas. E aqui tu vais pensar num colega de trabalho, num familiar, num líder, num amigo e numa pessoa de uma comunidade a quem tu ajudaste. E tu vais pensar o que é que cada uma dessas pessoas diria sobre ti, se tiveres filhos também. O que é que eles diriam sobre como é que foi a tua vida? Quem é que eras tu? Qual é que era o teu carácter? De que forma é que tu os ajudaste? Como é que tu contribuíste? Este é o fim em mente que o autor se refere. Então, quando nós pensamos como é que nós gostaríamos um dia de sermos lembrados, isto põe em perspectiva todas as nossas decisões. E se nós tivermos este hábito de nós pensarmos o que eu vou fazer hoje, claro que temos de ser práticos, mas o que eu vou fazer hoje, que repercussão é que isto teria no meu funeral? O que é que esta pessoa diria no meu funeral? E quando nós pensamos neste fim em mente, nós pensamos então nesses valores, nesses grandes princípios que nós queremos atingir. Por exemplo, para o meu filho, para o Martim, eu gostava que ele se recordasse de mim como uma mãe que brincou com ele, que foi presente, que o estimulou a ser inteligente nas suas emoções, que lhe deu a liberdade de ele se tornar quem ele quer ser, que o apoiou nos momentos mais difíceis, que o ajudou quando ele mais precisava, que se riu com ele, que foi concertos com ele, que viveu intensamente uma relação de mãe e filho, de forma a que ele fosse uma pessoa feliz. E, por exemplo, quando eu penso no meu marido, eu gostaria que um dia ele recordasse de mim como uma mulher presente, uma esposa divertida, com um melhor sentido de humor por conta dele, que foi alguém que o ajudou a construir também os seus próprios sonhos, que construímos sonhos em conjunto, que foi uma pessoa que o ajudou a ser melhor, e por aí fora, e por aí fora. A ideia é tu pensares em cada uma destas pessoas que determinam no fundo também as esferas das nossas vidas e pensares como é que eles se lembrariam de ti. E lembraste disto, tornares isto um hábito no teu dia-a-dia. Isto vai ajudar-te a tomar muito melhores decisões. E tem outra coisa que ele diz ainda neste princípio, é: as coisas são sempre criadas 2 vezes. Todas as coisas são criadas 2 vezes. Em primeiro lugar na nossa mente e depois fisicamente. Esta poltrona foi criada em primeiro lugar na mente de um designer e então depois foi produzida numa fábrica por várias pessoas. Esta escova da mente foi criada primeiro na minha cabeça e depois produzida numa gráfica. Então, se tudo é criado 2 vezes e começa na nossa mente, temos que ter muito apreço pelaquilo que começa na nossa mente e estarmos muito atentos àquilo que nós pensamos. A Teresa Chaves, num dos episódios do podcast Bela Questão, onde falávamos também sobre produtividade, ela diz uma frase que é incrível, que é: o nosso cérebro não é um armazém, mas sim uma fábrica de pensamentos. Nós não armazenamos pensamentos, nós produzimos. Então, quando nós produzimos, é bom pensarmos que tipo de matéria-prima nós estamos a utilizar. Então fica aqui este segundo princípio, que é começar com um fim em mente. Agora passamos para o terceiro. No terceiro princípio, o autor desafia-nos a colocarmos em primeiro lugar o que é mais importante. Aqui a lógica é:
nós temos vários papéis nas nossas vidas, como filho, como pai ou como mãe, como colega de trabalho, como líder, como amigo. Temos vários papéis. Pronto. Tudo isto significa que vai resultar em uma data infinita de coisas que temos para fazer. Como é que nós conseguimos organizar isto e dar prioridade ao que realmente é mais importante? Ele traz-nos uma matriz, que eu já vou explicar, e desafia-nos então agora a recordar-nos dos dois princípios anteriores, de sermos proativos. Portanto, nós temos de facto influência naquilo que nós vamos fazer em primeiro lugar. Muitas vezes dá-nos a sensação que não e que estamos assoberbados, mas não, temos de ser proativos e percebemos o que é que está dentro do nosso controle, eliminarmos o que não está, focarmos no que nós podemos controlar e retirarmos aquilo que é o círculo de preocupação. E aqui ainda na metáfora dos programadores, nós podemos então fazer correr o programa de acordo com esta matriz. Esta matriz divide coisas ou tarefas naquilo que é importante, não importante, urgente, não urgente. Então, se é importante e urgente, o que é que nós temos que fazer? Essas coisas têm que ser feitas imediatamente. Aquilo que é importante, mas não é urgente, então aí nós precisamos de mais tempo. E este é o segundo quadrante, é um dos quadrantes mais importantes, porque é o quadrante que nos permite pensar nos nossos objetivos, definir estratégias, visualizar o que nós precisamos. É o quadrante que nos permite focar naquilo que é importante e com o tempo. Porque às vezes nós temos coisas que são importantes e que são urgentes e que nós não podemos pensar muito sobre elas. E no trabalho isto acontece muito. São importantes, são urgentes e nós temos que as despachar, nós temos que entregar e nós não temos a capacidade de podermos visualizar, pensar estrategicamente. Nós vamos reagir e não sermos proativos. Depois temos um quadrante que é focar no que é não importante, mas que é urgente. E isso aí o que nós temos de fazer é simples, delegar. Se não é importante, mas é urgente, delega, se puderes, como é óbvio. Podemos estar a falar, sei lá, até de pagar, por exemplo, as contas da casa. É importante. Não sei se foi um exemplo muito feliz, mas podes delegar no teu companheiro, não precisas ser tu a fazer tudo. Imagina que já és tu que vais fazer as compras. Temos que saber delegar. Ou seja, se não é importante, mas é urgente, delegamos. E, finalmente, se não é importante, não é urgente, não perdemos tempo com isso. Simples. E sabem o que é que cai nesta categoria? Eu sei que isto é triste, atenção. Eu faço muitas coisas que caem nesta categoria. Ver séries da Netflix. E sabem onde é que nós perdemos muito tempo? Na categoria ou no quadrante do que não é importante nem urgente. E é aqui que o autor nos desafia a focarmos no quadrante número 2, que é focarmos no que é importante e não é urgente. É aí que nós vamos conseguir tirar o máximo da nossa capacidade produtiva, da nossa galinha de ovos de ouro. E então é aí que nós vamos conseguir os melhores resultados. Então cria o hábito de delegares quando as coisas não são importantes, mas são urgentes. Fazer de imediato aquilo que é importante e que é urgente e de não perderes tempo naquilo que não é nem importante nem é urgente. E toma decisões, organiza a tua agenda de acordo com aquilo que é importante, mas que não é urgente. E isto vai te tornar uma pessoa muito mais eficaz. Passamos agora para os outros 3 hábitos que estão já na segunda parte, que é a vitória pública. Esta parte já significa que estamos interdependentes, que já não estamos só dependentes de nós. E aqui cabem 3 hábitos: criar sinergias, pensar sempre numa filosofia de ganha-ganha, win-win em inglês, e procurar compreender antes de ser compreendido. Estes são os 3 princípios que nos vão levar aqui a uma eficácia de um ponto de vista público, que já não depende só de nós. Vamos começar pelo primeiro. Como é que nós podemos criar este hábito de criarmos sinergias? A filosofia é 1 mais 1 é maior do que 2. Isto significa que quando nós nos juntamos a outras pessoas, outras organizações, o resultado é sempre melhor, é sempre maior do que quando nós fazemos as coisas por nós próprios. E aqui eu nem vou explorar muito o conceito, porque eu acho que nós todos conseguimos perceber a questão da sinergia. Em vez de tentarmos fazer as coisas numa ilha, sozinhos, procuremos parceiros. E eu tenho feito cada vez mais isso para o podcast Bela Questão, embora eu tenha muitas limitações, porque isto é um hobby, não é o meu trabalho a tempo inteiro, mas defendo muito e sei que neste momento o podcast estaria noutro lugar
que se eu tivesse ainda mais sinergias do que aquelas que tenho. Passamos agora para o quinto hábito, que é o pensar ganha-ganha, e que é uma filosofia win-win, que toda a gente conhece esta expressão, em que se o resultado não for bom para as duas partes, nem sequer vale a pena. E isto é tão simples quanto isso. As decisões que nós vamos tomar são com base nesta filosofia. Ou ambas as partes ganham, ou não vale a pena. Nesta filosofia, até é interessante como ele vai buscar novamente o conceito da conta bancária emocional e como aqui é tão importante nós percebermos se o número de depósitos que nós fazemos e o número de levantamentos que nós fazemos é equilibrado. Se há um ganha-ganha, se ambas as partes ganham, se nós estamos sempre a retirar do outro ou não. Também não convém estarmos sempre a depositar nos outros, porque isso também é desequilibrado para nós. Ele convida-nos a desenvolvermos uma mentalidade de abundância em vez de uma mentalidade de escassez. Um livro fantástico para abordar estes dois conceitos, da mentalidade de escassez e da abundância, é o livro de Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu aconselho, porque eu acho que vais perceber exatamente esta lógica. E é até engraçado que ele utiliza esta metáfora do software e do hardware, dos ficheiros que nós temos na nossa cabeça e da reprogramação que muitas vezes nós precisamos para trocarmos aqui a nossa mentalidade. E agora vamos passar para o sexto hábito, que é procurarmos compreender antes de sermos compreendidos. E curiosamente, este hábito está muitíssimo bem explicado no episódio do podcast Bela Questão com o Alexandre Monteiro. Ele fala sobre a importância de nós procurarmos entender antes de sermos entendidos. Um exemplo muito simples e prático é, às vezes, dá a sensação que as pessoas estão à espera que nós nos calemos para elas falarem, para intervirem. Isto é procurar ser compreendido antes de compreender. E no livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele também fala muito sobre isto. Fala muito sobre esta importância de nós, primeiro, compreendermos, não nos acharmos mais importantes que os outros. Isto faz toda a diferença nas relações. Porque isto depois tem na base os nossos grandes princípios e valores. Está na essência e não na aparência. Para conseguirmos este hábito, nós precisamos de ter audição empática. Esta capacidade, e a empatia é um elemento fundamental na inteligência emocional, esta capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro, de nós percebermos a limitação processual dos nossos paradigmas, isto tudo está interligado e este é um princípio que nos leva à interdependência. Percebemos que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos dos outros e que quando nós compreendemos os outros, nós conseguimos criar melhores sinergias e conseguimos fazer com que ambas as partes beneficiem na filosofia do ganha-ganha. O último hábito é um hábito que se traduz em renovação. Então, os primeiros 3 hábitos são dentro da vitória privada, os segundos 3 hábitos são na vitória pública e o último hábito enquadra-se aqui nesta filosofia de renovação. E ele fala do afiar o instrumento, afinar o instrumento, aliás. E dá-nos o exemplo do lenhador que quanto mais árvores cortava, mais tempo demorava. E alguém lhe diz, tens que afiar o teu machado. Ele, agora vou estar a demorar tempo a afiar o machado. A afinar o machado, a afiar o machado. E isto, no fundo, é para nos fazermos refletir que nós temos que ter tempo para a nossa capacidade produtiva, para nós podermos ser mais eficazes. E neste caso, o machado era essencial para a capacidade produtiva do lenhador, mas como ele só queria o resultado, só queria a produção, só queria as árvores e não queria perder tempo com a capacidade produtiva, é um bocado como a história da galinha dos ovos de ouro. Portanto, ele só queria o ovo, mas ele não tinha paciência para cuidar da galinha, para alimentar a galinha. E quando nós pensamos nesta história, nós percebemos que é importante continuarmos a melhorar sempre, não estagnarmos. Aliás, o próprio autor diz que para ele é um desafio manter estes 7 hábitos no seu dia-a-dia. Ele não se coloca acima de nós, não acha que é um guru e um exemplo. Ele acha que estes desafios, estes hábitos são simples, mas são difíceis, são mesmo difíceis de cumprir. Então, ele fala-nos aqui em 4 tipos de renovação. Na renovação física, na renovação mental, na renovação emocional e social e na renovação espiritual. Aqui voltamos também para nós, não só, porque isto depois repercute nas nossas relações, mas tem muito a ver com o nosso autoconhecimento. A nossa renovação física pode-se traduzir no exercício, na nutrição, na forma como nos alimentamos. A nossa renovação mental tem a ver com os livros que nós escolhemos ler, os podcasts que nós escolhemos ouvir, as TED Talks que nós escolhemos escutar,
A renovação emocional e social tem a ver com a forma como nós queremos construir as nossas relações. Que relações é que nós queremos construir? Como é que nós gostaríamos de ser relembrados no nosso funeral? Esta é muito forte. E a renovação espiritual tem a ver, por exemplo, com práticas como meditarmos, como termos até aqueles hábitos que Tony Robbins tem no início da manhã para conseguirmos rapidamente ficarmos acordados, pode ser um mergulho em água fria, todos os hábitos que nos possam ajudar a termos uma mente sã, num corpo são. E estes são os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Ser proativo, começar com um fim em mente, colocar em primeiro o mais importante, criar sinergias, pensar ganha-ganha, procurar compreender antes de ser compreendido e afinar o instrumento. Espero que tenhas gostado desta forma, como te trouxe aqui algumas das ideias principais do autor. Eu achei muito desafiante mesmo trazer aqui, no fundo, um resumo das ideias, porque é um livro complexo, é um livro cheio de ideias simples, mas muito, muito desafiantes de executar no dia a dia. Mas acho que são hábitos que nos tornam melhor pessoas, que nos ajudam a transformar as nossas relações, que nos ajudam a obter uma transformação pessoal e que nos ajudam a pensar nas nossas bases, qual é que é a nossa missão, visão, os nossos valores e como é que isso se repercute depois nos resultados, na nossa produção versus a nossa capacidade produtiva. Espero que tenhas gostado. Gostava de te convidar a dar-me feedback. Podes mandar-me uma mensagem, podes mandar-me um e-mail. Quero agradecer a todas as pessoas que o têm feito. Ainda hoje recebo de pessoas que estão a ouvir os primeiros episódios e há pessoas que dizem que estão a ouvir todos, outras pessoas dizem que um episódio marcou e dizer que isso me motiva muito a continuar a trazer a melhor qualidade possível para este espaço. Quero agradecer a todas as pessoas que já votaram no Spotify ou na plataforma onde vocês ouvem os podcasts e classificaram o podcast e pedir-te que, se ainda não o fizeste, que o fizesses, que fizesses o teu rating, que avaliasses o podcast, porque isto ajuda a que ele seja mais visto por outras pessoas e a que chegue a mais gente. Eu acho que este conteúdo vale esse esforço. Quero convidar-te, se ainda não o fazes, a subscreveres o canal do YouTube. Subscreve para conseguir estar a par dos conteúdos que produzo. Quero agradecer-te por estares aí desse lado e convidar-te a ficares atento aos próximos episódios, a dar sugestões e, sem mais demoras, já sabes, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve!